Desligar a semana que passou e mergulhar no fim de semana que promete. À sexta-feira, das 21 às 22, na Terra Nova. Um programa de passagem para te levar a uma nova terra. A terra onde os pensamentos flutuam, as conversas têm sabor a mar e trazem as melhores notícias e a essência de cada um à tona. Soltar a corrente. Fica connosco das 21 às 22. Todas as tuas explosões, todas as tuas explosões despertam fogo intenso, despertam fogo intenso. Remar, remar, soltar a corrente, ao mar, sempre mais gente. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a este Soltar a Corrente, hoje que é dia 28 de Fevereiro, o último dia do mês de Fevereiro, é o programa 22 e é um programa, como sabem, da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional. Esta também é quase o término da 9ª semana de 2014. Eu sou o João Rocha, comigo sempre Cátia Antunes, a Catarina, eu hoje vou-lhe chamar Catarina. Também gosto, bem bonito, bem bonito. E na técnica, claro, Nuno Margarido. Cátia, e hoje, última dia do mês, última sexta-feira do mês. E temos, como é evidente, personalidade hoje connosco aqui no Soltar a Corrente desta semana. Vamos, dentro de alguns instantes, apresentar a nossa convidada de hoje. Já estamos aqui encantados no estúdio, depois de alguns minutos à conversa com a nossa convidada de hoje. Mas, João, se bem te lembras, faz hoje uma semana, estivemos aqui no estúdio com casa cheia, com agentes pastorais, com movimentos representados, porque fomos confrontados com a notícia de que o nosso bispo Dom António Francisco tinha sido, nomeado bispo da Diocese do Porto. Uma semana depois, e parece-nos que é importante irmos divulgando aqui também no Soltar a Corrente, algumas iniciativas começam a somar-se por esta Diocese fora, e eu gostaria desde já referir aqui duas, para que os nossos ouvintes comecem já a organizar as suas vidas. No próximo dia 9 de março, às 17 horas, na sede Aveiro, vamos ter uma Eucaristia especial, uma Eucaristia Ação de Graças pelo Episcopado do nosso Dom António Francisco na Diocese de Aveiro. Portanto, a reter, 9 de março, 17 horas, sede Aveiro. E também no dia 19 de março, dia do Pai, pelas 21 horas, vamos ter uma sessão pública de agradecimento com a apresentação de um livro agora não consigo dizer, da autoria do nosso Monsenhor João Gaspar, no auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro. Portanto, duas datas a reter. E agora sim, João, vamos passar à música para apresentarmos a nossa convidada de hoje. É isso, vamos à música, vamos ficar com o Miguel Araújo, por isso não saia daí, até já. Até já. Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te ia entrar. Diga-me no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, do seu cósmico vagar, mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também, o infinito ainda se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ia só passear o cão.
imaginação. Cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. Brilharam-se as estrelas dos cães, os astros, os signos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as talhas dos dois. Estamos de regresso a este Soltar a Corrente, hoje com a rúbrica Personalidades, e cá estaremos até às 10. Não saia daí, esteja connosco em 105.0. Pode também seguir-nos via internet, escutando a Terra Nova, ou pode também ir postando qualquer coisa no nosso Facebook. Vamos desde já passar a apresentar a nossa convidada de hoje, e podemos já adiantar que é uma convidada. A nossa convidada de hoje, aqui no Personalidades do Soltar a Corrente, nasceu no dia 7 de fevereiro de 1946 e é natural da freguesia da Vera Cruz, em Aveiro. Durante o seu percurso profissional, trabalhou no Centro Distrital da Segurança Social do Distrito de Aveiro. Mas a par da vida profissional, também há um percurso na política. Foi tesoureira da Junta de Freguesia da Vera Cruz, deputada na 7ª, 9ª e 10ª legislatura, secretária nacional e conselheira dos TSD, presidente do Secretariado Distrital dos TSD durante 18 anos, vice-presidente vogal de várias comissões distritais e conselheiras do PSD Aveiro, conselheira nacional do PSD, membro da Comissão de Inquérito de Camarate na 9ª legislatura e membro da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Saúde na 9ª legislatura. Mas há muito mais sobre a nossa convidada de hoje. Na sua ação social, destacamos a sua ligação à direção do Centro Comunitário da Vera Cruz e na área cultural destacamos que fez parte da fundação do Grupo Etnográfico e Cênico das Barrocas, integrando mais tarde os seus órgãos dirigentes. É católica, é leitora e ministra extraordinária da Comunhão, pertenceu à JEC, Juventude Estudantil Católica. Faz parte da direção das Irmandades Santa Joana e do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz e da Nossa Senhora do Carmo, e integra as mordomias do Nosso Senhor Jesus dos Passos e da Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora das Febres, Mártir São Sebastião e do São Gonçalinho. Dona Isménia Aurora Salgado, seja muito bem-vinda ao Soltar a Corrente de hoje. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigada eu. E se me permitirem, eu começaria por cumprimentar todos aqueles que nos escutam e agradecerem ao mesmo tempo o convite que me foi formulado para testemunharem da caminhada que venho fazendo desde que nasci como mulher, filha, esposa, avó, mãe, amiga e cidadã solidária com todos aqueles que compartilham comigo as suas vidas, por vezes tão complexas e tão controversas, mesmo difíceis de aceitarem, mas sempre num espírito de fé e fraternidade. Preocupada sempre, mas sempre mesmo, em contribuir para um mundo de paz, amor e solidariedade. Uma palavra de agradecimento aos meus pais. Infelizmente, o meu já partiu, só tenho a minha mãe, com 91 anos, mas que instituíram em mim
estes valores que eu sempre preservei e dou graças a Deus pelo alimento que Ele me tem dado ao meu espírito de fé. Muito obrigada por essa introdução. Dona Isménia é uma mulher da beira-mar, é uma cagaré de gema. Fale-nos um bocadinho dessa beira-mar para si. Aquelas ruas, aquelas ruelas, é o sentir beira-mar, é igual hoje àquele sentir da sua infância? Fale-nos um bocadinho da sua experiência como mulher da beira-mar. É verdade. Não é cagarel quem quer. Exatamente. É só quem nasce. É uma frase que eu uso muito. E entrando agora propriamente na pergunta que me fez, eu quero dizer que sou efetivamente uma mulher nascida e criada na beira-mar, onde vivi até aos meus 15 anos, mas que mudando-me depois para as Barrocas, mas que apesar disso nunca esqueci, nem consigo esquecer o bairro da Beira-Mar, porque é um bairro muito especial. O que é que mais gosta da Beira-Mar? Sim. Quem nasce na Beira-Mar, mesmo no coração da Beira-Mar como eu nasci, é impossível esquecê-lo. E é impossível esquecê-lo pela infância que nós vivemos, porque é uma infância diferente de todas as outras. Eu tive um tempo de vivência com os tios meus, maternos, devido à profissão do meu pai, e vivi na glória. Que me perdoem os ceboleiros, mas não é a mesma coisa que ser cagarel. É inevitável. Esse amor-ódio é inevitável. Não é ódio, é uma diferença. Ok. É que ceboleiro não é cagarel. Pronto. Não tem o ar da maresia das nossas marinhas. As marinhas já ficam do lado de cá, não ficam do lado de lá. É o saltar de uma bateira para a outra. É a vida vivida da infância dos cagaréus, em que as chaves das nossas casas se mantinham na porta para que qualquer um tivesse acesso à casa do vizinho, e a amizade, a solidariedade e o amor uns aos outros. Eu da minha infância recordo coisas muito bonitas e muito boas. Foi uma infância vivida e que eu me interrogo muitas vezes, ao confrontar-me como criei a minha filha e como a tenho ajudado a criar o meu neto, debaixo de todas estas novas tecnologias, em que nada falta às nossas crianças, mas que se calhar a felicidade não é tanta como a nossa. Exatamente, era diferente, muito diferente. Muito diferente. O sentir essa maresia que diz em frente ao computador dentro de casa, certamente é impossível, não é? É mesmo impossível. Exatamente. Era o saltar da ponte de Carcavelos nos dias de verão, apenas em cuequinhas, para nos atirarmos da ponte de Carcavelos. Isso fazia-se mesmo. Fazia-se da ponta. Saltar da ponta. Eu posso lhe contar um episódio muito interessante comigo. Conte. Os meus pais, durante o verão, quase todos os dias, eu apanhava duas tabefes da minha mãe. Porquê? Porque saíamos da escola da mestra, porque antigamente não havia infantários, era a mestra que nos ensinava a catequese, chamávamos-lhe nós a doutrina, e nos dava a verdadeira educação. A minha mãe era frangista. Com certeza que sabem o que era frangista. Confesso-lhe que não. Não? Então eram aquelas senhoras, aquelas mulheres que faziam a franja nos chailes das tricanas. Ok. E deixavam-nos, não havia infantários, íamos para as mestras. Depois íamos para a escola. E quando saímos da escola em tempos de calor, o que é que fazíamos? Íamos para o canal de São Roque nadar. Como não tínhamos fato de banho, ou íamos às escondidas dos nossos pais, tirávamos o resto da roupa e atirávamos à ria em cuecas. Um episódio interessante que eu vos queria contar e que tem uma certa graça é que um dia nadávamos à cão. Era uma mulher de azar. E um dia, ao tirar-me da ponte de Carcavelos, quando voltei à tona da água, o que é que trazia espetado na minha cabeça? Não havia saneamentos, não é? Todos os despejos eram atirados para a ria. E eu, quando vi ao cimo da ria, para azar-me, eu trazia a asa de um penico espetado na cabeça e era uma menina de sangue.
Mas tudo isso fica na nossa memória. Fica na memória como Como episódios. um episódio que é inesquecível. Que é inesquecível e que nos fez muito felizes. O jogar naquela tapada entre a Rua do Bento e a Rua do Norte, o jogar ao ringue, o jogar à bola de trapos, o jogarmos à macaca e às vezes também à lambada e como eu lhe disse, às rasteiras quando perdíamos os jogos e não ficávamos satisfeitos, mas era uma alegria, era uma amizade, era um respeito que havia entre as crianças. Hoje não sei se as nossas crianças são assim tão Tem felizes. essa cumplicidade. É uma cumplicidade que ainda hoje, que eu tenho 68 anos, como disse há bocado a minha data de nascimento, e eu não tenho vergonha nenhuma, e gosto de dizer que tenho 68 anos, porque em espírito sinto que tenho 40. Mas íamos jogar para o Adro, para o pé dos bombeiros, chegámos a jogar com as caveiras, o que eu acho uma coisa hoje... Claro. Que inaceitável, mas quando foi feito o Largo dos Bombeiros, como sabem, naquela altura, antigamente existia aí um cemitério, e quando no Largo dos Bombeiros, Sim. e quando o largo, descobriram as caveiras, e as crianças andavam a jogar à bola com as caveiras, uma inconsciência, mas penso que Deus nos perdoará, porque era a nossa ignorância. Mas vivia-se momentos de grande alegria, de grande satisfação, de grande amizade, que ainda hoje perduram, ao fim, como eu ia dizendo, de 68 anos de idade, e em que todos nós, quando nos encontramos, é uma festa. Para mim, o bairro da Beira-Mar, não há outro igual na cidade de Aveiro. Perdoem-me todos os cagaréus, os bicudos, os saboleiros, desculpai também os paneleiros, que são os daradas, mas a Beira-Mar é a Beira-Mar. Não há outro bairro assim. Dona Isménia, e fisicamente, o que é que mudou de há tantos anos até hoje? Olha, propriamente no bairro da Beira-Mar mudou pouco. Tirando um outro prédio, Aspecto, não é? que foi, não sei como é que foi aprovado pela Câmara, aquele projeto que veio tirar realmente toda aquela característica que existia da zona habitacional da Beira-Mar, tirando um outro prédio. O bairro da Beira-Mar, felizmente, vai-se mantendo. Daí que, se calhar, vamos ter oportunidade de falar disso, a mim e à direção que me acompanha e que me acompanhou no levantamento do Centro Comunitário da Vera Cruz, um dos pedidos que nos foi feito foi mantermos a traça dos palheiros. Eu lamento que na Beira-Mar haja alguns dos prédios que não preservaram essa traça, mas de resto as ruas da Beira-Mar continuam a ser as ruas da Beira-Mar e não há outras iguais. E alguma tradição? Por exemplo, eu recordo-me que há alguns anos atrás o agrupamento de escolas recriou uma tradição antiga que era a Batalha das Flores. Na sua infância e juventude existia essa Batalha de Flores, que era uma batalha com os da Glória, não é? Exatamente. Naquela altura era só mesmo lambada. Naquela altura era mesmo uma batalha. Não era campal, mas era quase. Era, portanto, com flores na ria. Exatamente, era muito bonito. Tradições muito bonitas, mas para mim há tradições muito mais valiosas e que preservam os costumes das gentes da Beira-Mar. Por exemplo, não há outra freguesia na cidade de Aveiro, e nem sei se a nível do país, que se possa sobrepor ou igualarem àquelas tradições que ainda hoje se preservam. Por exemplo, a entrega do ramo do Santíssimo Sacramento por altura do Natal, no domingo seguinte ao dia de Natal, em que, para além da cerimónia religiosa, há um percurso de ruas pela Beira-Mar, por todas as ruas, em que, acompanhados de um terno musical, que normalmente é o da Banda Amizade, são entoadas canções da nossa cidade de Aveiro e o nosso hino do Beira-Mar. E os mordomos que vão servir no ano seguinte cantam e vão satisfeitos com o seu ramo na mão e passam por todas as ruas da Beira-Mar. Na Quaresma, nós estamos a falar para um programa, de certo modo, ligado à nossa religião católica, que eu preservo muito e da qual me orgulho muito de pertencer, a Semana Santa.
aquele vai e vem entre a Igreja da Vera Cruz e a Igreja do Carmo, no sábado, antes da procissão do Senhor Jesus dos Passos, em que as pessoas vão de uma igreja para a outra orar ao Senhor dos Passos e à Nossa Senhora das Dores, mas também deliciarem os seus olhos com a maravilha da ornamentação dos seus andores. Exatamente. A nossa procissão do enterro, de uma solenidade, de um respeito, em que toda a cidade para às escuras para ver passarem, e que parte da Igreja da Vera Cruz. Depois, falei já na entrega do ramo do Natal, não foi? Sim, sim. Estou um bocado já perdida. São tantas. São tantas as tradições da nossa beira-mar que, efetivamente... prontos, mas depois a seguir à Quaresma, bem a Páscoa da Ressurreição. E é das festas mais bonitas que se podem existir e que mais alegram todo o povo da beira-mar. As suas ruas juncadas, com o junco que vão buscarem às marinhas, com a cheirarem com o cheiro a rosmaninho e com o incêncio que vai sendo incensado pelas ruas da beira-mar, no único dia em que o Santíssimo Sacramento, pelas mãos do Senhor Bispo, incorpora uma procissão da Páscoa, e em que as janelas estão engalanadas com as melhores colchas que cada casa tem, entoando os mordomos o cântico do Aleluia. São tradições que não existem em mais freguesia nenhuma da nossa cidade. Penso que são tradições para preservarem e para homenagearmos todos aqueles que há muitos anos nos transmitiram esse legado. A Beira-Mar em si é um bairro de cagaréus alegres. Lembremos a festa do nosso São Gonçalinho. Exatamente. O atirar das nossas o próprio cavacas. São Gonçalinho é um santo alegre, não é? Alegre. E brincalhão. Muito brincalhão. Eu, por acaso, sou mordoma do São Gonçalinho. Desde os 17 anos, tenho 68. Portanto, já há quantos anos? Sou mordoma e sou uma das pessoas que enfeito o altar do São Gonçalinho. São tradições tão bonitas. Ninguém começa a enfeitar o altar sem primeiro rezar ao santo, pedindo-lhe saúde e que nos ponha nas nossas mãos a beleza que nós lhe queremos transmitir nos seus altares. Depois rezamos, cantamos ao santo, antes propriamente de abrir a capela ao povo, e depois começa a festa profana e religiosa. O atirar das cavacas é a maravilha que nós sabemos, com alguns narizes partidos, com algumas cavacas com os galos a cantarem, mas que toda a gente aceita de bom grado aquelas situações. E depois a arruada da entrega do ramo. É outra festa que eu penso que não existe uma festa igual àquela. Portanto, são coisas que eu guardo da minha infância e que, apesar de aos 15 anos ter ido para as barrocas, com muita pena que tenho, e tenho dito isto muitas vezes nas barrocas, porque felizmente, modéstia à parte, sou uma pessoa querida também nas barrocas, muito estimada, mas eu não consigo desligar-me da minha beira-mar. Claro. Por isso, sirvo a Nossa Senhora das Febres, que é mesmo em frente ao Centro Comunitário da Vera Cruz, sirvo o São Bartolomeus, sirvo o Senhor dos Passos, sirvo a Nossa Senhora da Apresentação. Está bem e sirvo o São acompanhada. Gonçalinho. Está muito bem acompanhada, não é? Eu não queria de facto de modo algum interromper, mas o tempo já passou de uma maneira fantástica. Já vamos a meio do programa e estamos... No princípio. Estamos no princípio e nós ainda não descobrimos quase nada da Dona Isménia. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, se me permitisse, diga. E até porque é uma homenagem também. Da minha infância guardo recordações em relação aos bombeiros novos. É que agora todos os bombeiros têm equipamentos moderníssimos com os quais podem combater os fogos. Sim. Naquela altura, as poucas mangueiras que tinham eram apoiadas, muito especialmente quando os fogos eram na cidade, por todo o povo que ia atrás dele a correr, adultos e crianças, para os incentivarem, motivarem, para que eles, força, apaguem o fogo. Porque quando tocava a sirene, todo o povo da beira-mar se levantava, fosse de dia, saíam das suas casas, e de noite levantavam-se mesmo, pondo o cheiro sobre o seu traje de dormir, acompanhavam os nossos bombeiros. Um bairrismo e uma união e uma unidade enorme, não é? E não esquecendo
o tal pormenor da chave que antigamente existia dentro de cada casa, o que infelizmente hoje já não é possível devido não aos cagaréus, mas devido a todo o desenvolvimento que existe na nossa cidade e todas as pessoas que se integram no próprio bairro. Exatamente. É muito complicada. É. Dona Isménia, também sabemos que gosta de cantar. Muito. Muito. Sabemos que partilha esse amor pela música com o seu pai. Um grande senhor da música aveirense, o senhor Severino. Houve alguma música do seu pai que a tenha assim marcado mesmo? Houve duas. Para mim, o meu pai, costuma-se dizer que não há amor como o de mãe. Que me perdoe a minha mãe, de quem eu gosto muito, que fará no dia 20 do mês que vem 91 anos. Mas o meu pai era o meu pai. Não sei porquê. Sempre tive uma admiração muito grande pelo meu pai, um carinho, um respeito fora de série. Talvez pela sua maneira de ser. E tenho muito orgulho no meu pai. Se pensar, não sei se o conheceram, o meu pai... Só de internet. Só de nome. Só de internet. Só de nome. Só de nome. A maior parte dos músicos de Aveiro foram feitos pelo meu pai. O meu pai dirigiu a banda Amizade, formou a banda do Asilo, formou a banda do Senhor do Álamo, dirigiu várias bandas do distrito e a maior parte dos músicos que hoje existem em Aveiro, muitos deles licenciados, foram alunos do meu pai, de quem ele fez grandes homens e do qual eu tenho muito orgulho. O meu pai era um homem especial. Instituiu em mim também o gosto pela música. Na altura, agora não, já sou velhota, mas eu tinha uma certa vozinha, nada comparável com ele, porque ele fazia aqueles miseréres na Semana Santa, em que nesse rodopio que eu há bocado foquei, da Vera Cruz para o Carmo, quando se chegava onde era a antiga Casa de Saúde, de Aveiro, já se ouvia a voz dele e a voz do Padre Gonçalo a cantar os miseréres da Quaresma. Portanto, eu não tinha essa voz, mas gostei sempre de cantar. E o meu pai foi um grande compositor, tanto em música sacra como em música da nossa região. E, portanto, para mim, há duas músicas que me marcaram. Uma pelo significado que teve, que foi a preocupação dele compor uma Ave Maria em latim para o meu casamento, no qual cantou. Antes de partir para o Senhor, já ele previa que talvez lhe ia dar o ABC, e ele me pediu para eu a cantar, que ficasse eu a cantá-la futuramente. Enquanto ele foi vivo, eu ainda a cantei num casamento. Depois nunca mais fui capaz de a cantar. E há uma outra música que ele cantou como homenagem ao nosso sol, aos nossos marnotes e às salinas, que para mim é das canções mais bonitas e de maior homenagem ao nosso povo da Beira-Mar, que é o Sol de Aveiro. Seria muito mal pedir-lhe para cantar no refrãozinho? Não sei se a minha garganta estará afinada. Não faz mal. Mas farei o possível. Nós somos da Beira-Mar, vivemos ao pé da ria e nela sempre a lutar pelo pão de cada dia. Sal da Aveiro é o produto do nosso intenso lidar. O sal da Aveiro é o fruto dos homens da Beira-Mar. Sal de Aveiro, sal de Aveiro, de todos o melhor sal. Sal de Aveiro, és o primeiro, o melhor de Portugal. Sal de Aveiro, sal de Aveiro, de todos o melhor sal. Sal de Aveiro, és o primeiro, o melhor de Portugal. Muito bem. Fantástico. Muito bem. Maravilha. Perdoem-me a comoção. Não faz mal. Mas isto diz muito. Claro que sim. Gostaria de quando eu morrer, que ao ser enterrada me cantassem este cântico. Muito bem. Muito bem. Vamos passar a outro tema. E nós sabemos, já aqui já foi dito, que a política entrou na sua vida, não é? Foi deputada há alguns anos,
Como é que surgiu a política na sua vida, Dona Isménia? Olha, de uma maneira muito diferente daquilo que as pessoas pensam. As pessoas pensam que eu entrei na política após o 25 de Abril. E não foi. Eu entrei na política, o bichinho foi mais uma vez introduzido, conforme foi a música, foi também um bichinho introduzido pelo meu pai. Quando foi das eleições do Humberto Delgado, vocês são os meninos, não se lembram disso? Eu teria 7 ou 8 anos, houve uma ordem por parte do Governo Civil da possibilidade de distribuição de panfletos referentes à candidatura do Dr. Arlindo Vicente ou do Humberto Delgado. E o meu pai tinha nessa altura uma furgoneta, era assim que se chamava, agora não sei como é que se chama. Ainda se chama. Ainda se chama As furgoneta. furgonetes. Pronto. E houve alguém que veio pedir ao meu pai se prestava a ir naquele pequeno espaço de tempo a distribuir. Então eu, o meu pai e um primo meu, que é um primo-irmão que viveu sempre connosco, dada a minha tia ter emigrado para o Congo belga, andámos a distribuir. E eu gostei daquela tarefa de andar de porta a porta a distribuir. Ficou-me aquilo no bichinho, aquele bichinho na minha maneira de ser. Mas passou, eu teria 7 ou 8 anos. Mais tarde, depois do 25 de Abril, fui convidada várias vezes para fazer parte da candidatura à Junta de Freguesia. E eu fiz vários mandatos como membro da Assembleia de Freguesia. Com Cabral Monteiro, com pessoas de grande valor de Aveiro. Ainda estava a Junta de Freguesia unida com a da Glória, embora não hoje como União de Freguesias, mas funcionava tudo no mesmo prédio, em frente ao Hotel Imperial. E aquilo começou a gostar. Mas depois casei. Nem sempre é possível conseguir conciliar a nossa vida de casal, de mãe, profissional, mas fui-me mantendo sempre. Entretanto, quando integrei os quadros da Segurança Social, também, já era, aliás, porque eu entrei para a Segurança Social em 1966 e o 25 de Abril foi em 74. Mas depois de 74, eu fui convidada para delegada sindical. Pensei e repensei, porque era uma altura em que era difícil a gente decidir a nossa vida, naquela altura do consalvismo, uma altura muito... E ser mulher também nesta ser mulher. Ser mulher em que os homens ainda estavam muito agarrados à ideia de que as mulheres eram para estar em casa a criar das mulheres e dos filhos. Mas eu aceitei ser delegada sindical porque achei que era meu dever defender os trabalhadores. Se bem que eu tenho uma ideia do sindicalismo um pouco diferente de alguns sindicalistas do presente. É que o trabalhador tem direitos e muitos, mas também tem deveres. Claro. E sempre pugnei a minha vida e a minha atuação nesse sentido. Inserir na ideia de todos aqueles que eram associados do sindicato a que eu pertencia, de que nós tínhamos direitos, mas também tínhamos deveres. Entretanto, o tempo foi correndo, delegada sindical, assembleias de freguesia, mais tarde candidatei-me à Junta de Freguesia, não ganhei por 7 votos. Foi um desgosto que eu tive, porque gostava muito de ter sido presidente da minha Junta de Freguesia da Vera Cruz. Eu não perdi nada e penso que foi o São Gonçalinho até que não quis que eu fosse. Porque quando passei ao São Gonçalinho, deixei-lhe daqueles meus calendários, pus por baixo da porta e disse: São Gonçalinho, se achares que eu devo ser presidente da minha Junta de Freguesia, ajuda-me. Se achares que não, faz aquilo que entenderes. E eu não fui. Ganhei com isso, porque se eu tivesse sido presidente da Junta de Freguesia, não tinha ido a deputada, porque honrava o meu compromisso até ao fim, claro, com o povo para que me tinha eleito. Então, como eu ia dizendo, fui delegada sindical, sabe como são estas situações do sindicalismo. Quando foi o congresso dos TST, entretanto era a Tesirésde, houve um congresso aqui em Aveiro, no Salão da Banda Amizade, tive conhecimento com o Rui Oliveira Costa, que nessa altura pertencia ao Tesirésde, hoje não, passou para outro lado. Mas fui alimentando
a ideia sempre do desenvolvimento da veia sindical. E um dia fui convidada para um congresso dos TSD à Figueira da Foz. Para meu espanto, porque até nem tinha, sinceramente, não era uma pessoa que nessa altura me imiscuísse muito, quer na política, quer no sindicato, tirando o meu exercício de delegada sindical, até porque tinha uma filha pequena. Mas fui a esse congresso com muito gosto e no fim desse congresso alguém das cúpulas dos TSD me chamou e me apresentou ao secretário-geral, ao Arménio Santos, e diz: esta é a mulher indicada para ser a futura presidente do secretariado distrital dos TSD em Aveiro. Modéstia à parte, é uma mulher de garra e não há nenhuma única mulher a nível nacional como presidente do secretariado. É a altura de escolhermos uma mulher e é esta a indicada. Eu fiquei meia, desculpa o termo, apardalada, tentei desviar-me daquilo, a pessoa que me apresentou disse: tu estás parvo, e Deus me livre e tal, tenho outras vidas, tenho uma família. O meu marido não era uma pessoa muito dada, ainda era um homem do antigamente, em que a mulher era mais para casa do que para o exterior. Mas o certo é que nunca mais me largaram. Nunca mais me largaram. E eu, que também fui uma mulher que sempre lutei por aquilo que quero, não me acomodo facilmente, disse-lhe para ele: eu vou-me candidatar a presidente do secretariado distrital dos TSD. Candidatei-me, ganhei. Houve eleições e nunca se viu uma bicha para votação como naquelas eleições, porque havia outra lista. Uhum. E quando lá houve pessoas dos TSD, quando chegaram à sede dos TSD para votarem, disseram: mas isto é assim, é pior que para a distrital, eu vou-me embora que não estou para isto. Portanto, mas honrou-me muito e foi o desenvolvimento de todo um trabalho que muito me honra. Consegui trazer cá individualidades de grande conhecimento, para fazer palestras sobre o sindicalismo, sobre a vida do trabalhador e sobre a ação do trabalhador na vida política do país. Bagão Félix, Graça de Vasco da Graça Moura. Tenho uma honra muito grande, é que a pessoa que veio à minha tomada de posse foi o Dr. Durão Barroso, no Hotel Afonso V de então. E sinto-me muito satisfeita, porque sinto que cumpri aquilo que com o sentido de dever cumprido. E depois daí, sabe como é? Passo a passo, na política é passo a passo. Eu, por ser presidente do secretariado distrital dos TSD, entretanto já tinha sido convidada para fazer parte de várias conselheiras de Aveiro, do PSD, e que fiz. E, entretanto, por inerência do cargo que tinha assento nas comissões distritais. Comecei realmente por um cargo de inerência e acabei por ser vice-presidente em vários mandatos, em que os presidentes foi o Sr. Alfredo Henriques, foi presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira há muito tempo, do Dr. Castro Almeida, que também me convidou e que o substituiu, pelo engenheiro Rival Esteves, a quem eu considero muito, gosto muito. Acho que Aveiro ganhou muito com este presidente da Câmara, entrando um pouco na política, já que também estamos a falar com ele. Tenho muita esperança que Aveiro vai mudar com o Rival Esteves. E cheguei a vice-presidente no fim, e depois daí acabei por integrar as listas da Assembleia da República na 7ª legislatura, que acabei por ir fazer um gostinho ao dedo, porque entretanto o Dr. Pacheco Pereira foi para o Parlamento Europeu e eu estava a seguir, e estive lá cerca de 4 meses e meio. Não lhe posso dizer que aquilo me tenha dito alguma coisa, porque 4 meses e meio não deu para nada. Eu não pude integrar comissão de trabalho nenhuma, até porque ele estava ligado aos assuntos europeus e eu disse não pescava nada. Depois fui na 9ª, que fui eleita por direito próprio, diretamente. A 9ª foi quem é que estava
na governação, na nona? Foi o Durão Barroso. Durão Barroso. Durão Barroso. Aí sim, eu fui, e foi a legislatura em que eu me senti realizada, porque integrei a Comissão de Trabalhos e Assuntos Sociais, uma área que a mim era muito familiar e que eu gostava muito, porque era a maior comissão que existia, integrava-nos o trabalho, saúde, segurança social, solidariedade, e discutiam-se nessa legislatura assuntos de muito interesse. Foi a revisão do Código de Trabalho, foi a lei da família, foram assuntos de muito interesse e que eu me realizei e me senti que tinha sido privilegiada por me terem concedido integrar aquela comissão, não é? E ter contribuído. Chegávamos a ter reuniões já até às 4 da manhã, quando foi do Código de Trabalho, mas era trabalhar. E também pedi para integrar a Comissão de Camarate, porque para mim era um assunto que me dizia muito e que eu gostava. Aqui gostaria de vos dizer, porque eu acho que se tem uma ideia errada do trabalho dos deputados. A maior parte da população pensa que o trabalho dos deputados é só aquele que é visto através dos órgãos de comunicação social no plenário. E isso não é trabalho. Isso é a defesa de determinado trabalho que é imputado a alguns deputados e que é o porta-voz. O maior trabalho do deputado é feito em sede de comissão e o deputado valoriza tanto mais o seu trabalho e defende tanto mais os interesses do seu povo quanto mais trabalho tem nas comissões em que está integrado. Portanto, a nona legislação, para mim, foi uma experiência valiosa e que eu nunca esquecerei. Criei um grupo de amigos muito grande dentro daquela legislatura e politicamente e em termos de valorização e doação àquilo a que eu me entreguei, que foi servir o povo português, eu senti-me realizada. Na Comissão de Camarate, efetivamente, foi uma comissão que fui eu que pedi. Fui eu que pedi para integrar essa comissão. Havia muita gente a querer integrar e eu senti-me que fui privilegiada em ser aceita. Porque eu não posso esquecer aquela noite de 8 de dezembro de 1980. Para mim, o Sá Carneiro era um ídolo. E quando eu fui confrontada com a notícia na televisão, estava sozinha em casa, o meu marido estava ainda a trabalhar, porque trabalhava fora de horas e trabalhava em Águeda, eu entrei em pânico. E nunca aceitei aquela morte. Ainda hoje não aceito. E, portanto, eu queria saber algo, porque queria ver se conseguia descobrir alguma coisa que me tirasse da minha ideia aquilo que eu pensava, ou que então fosse reposta à verdade. Claro. Como deve calcular, por uma questão de ética, não pode revelar por uma questão tudo, de sigilo, claro. não posso dizer. Agora, há uma coisa que a mim me conforta e que me orgulha muito, a mim e a maior parte, posso falar em nome da maior parte dos elementos que integraram essa comissão. Foi a única comissão em que a palavra acidente desapareceu para ser substituída de atentado. Mas nós éramos mulheres, nós éramos mulheres que não nos acomodávamos. Claro. Éramos umas pessoas que nos davam uma explicação, mas que nós queríamos mais e mais. Não é? E no fim houve foi congratulante. Um familiar de uma das vítimas, porque a família sempre esteve presente nessas reuniões, um familiar se abeirar de nós, das mulheres, e dizer: eu quero vos agradecer muito, dizer-vos que só se chegou a esta conclusão de que não foi acidente e que foi um atentado pela vossa comissão ser integrada pela maior parte de mulheres que não se acomodavam àquilo que vos queriam impingir, mas que vocês queriam saber mais e sempre mais. Só isso valeu a pena. O resto, aguardemos. Há outras comissões que se seguiram, está uma ainda no uso das suas funções, e só espero que com o tempo a verdade venha ao de cima.
E assim esperamos, não é? Dona Isménia, continuando, como é que entra aqui um outro projeto chamado Sal e Sonho de uma Vida? No meio desta vida frenética, como é que conseguem encaixar este projeto aqui assim na sua vida? Porque contou-nos um passarinho que a Dona Isménia tem um coração muito vocacionado para estas questões também da solidariedade, dos idosos. Sim. Contou-nos um passarinho chamado Rita. Um passarinho chamado Ritinha. Ela inspira fundo. É Ritinha. A Ritinha. Também porque o pai dela faz parte dos órgãos sociais, faz parte do Conselho Fiscal. Eu tentei convidar para os órgãos sociais pessoas a quem o espírito de solidariedade dissesse alguma coisa. Naturalmente que a responsabilidade cabe mais à direção. Uma justiça seja feita e uma homenagem seja feita ao Presidente da Mesa da Assembleia, Engenheiro David Leite, que tem sido uma pessoa impecável, com quem a direção tem contado incondicionalmente, até pela sua formação académica, pelo seu desprendimento, pela sua doação e pela força que sempre me deu. Porque não foi fácil. Não foi fácil. Este sonho surgiu também de um compromisso meu como mulher, como católica, e porque quando eu digo que faço. Eu fiz parte da fundação do Centro Social da Vera Cruz com o saudoso Padre Manuel Fernandes. Como sabem, um homem a quem Aveiro e a Igreja de Aveiro muito deve. Muito especialmente as causas ligadas à solidariedade. Foi ele que se interessou pelas crianças de Aveiro. E daí a fundação. E daí o ir chamar a Isménia, porque era catequista e porque estava sempre mais ou menos disponível. O que não sempre acontecia. Nós é que íamos arranjando um tempinho. E fomos aquilo começou, portanto, num prédio muito velho, uma casa solarenga que existe na Rua do Gravito, em que as crianças, as primeiras crianças que para lá foram, uma delas foi a minha filha, nunca se adaptou, veio-se embora, porque dormiam numa sala antiquíssima, velha, escura, e nós tínhamos que levar um colchão de praia para um cobertor para as cobrir. Era a boa vontade do Padre Fernandes em já nessa altura colaborar com todas aquelas mães que eram obrigadas a trabalharem e também para a sua libertação, porque como sabem até ao 25 de Abril a mulher era para estar em casa. Claro. E então eu fiz parte com ele da fundação. Entretanto, aquilo precisava de obras, houve que transferirem as crianças para a antiga Casa da Legião, até fazer obras naquela casa, e quando foi para regressarem às raízes do edifício fundador, o Padre Fernandes, que sempre foi uma cabeça, que sempre pensou em tudo, pensou nas crianças, mas também já estava a pensar nos velhos, até porque a sua idade para lá caminhava. É? E então uma proposta dele era, vamos abrir um lar na Casa da Legião, não vamos largar o edifício. E nós avaliámos a situação, penso que não houve a colaboração devida nessa altura do Governo Civil, não vou dizer o nome do Governador Civil dessa altura, até porque já faleceu, mas acho que não foi solidário, uma pessoa de esquerda que se diz ao dispor das igualdades e da proteção dos mais desfavorecidos, não colaborou. Queria, salvo erro, nessa altura, uma renda mensal de 300 contos por mês, ainda as obras à nossa conta. Está claro que quem estava com o Padre Fernandes não podia de modo algum aceitar aquilo, pois tínhamos que pagar as obras que fizemos no edifício das crianças. E ainda irmos a aguentar com uma outra obra daquelas, ele tinha encostava-se um pouco a mim. E eu disse-lhe, ó, Sr. não pense que conta comigo para pagarmos as obras do infantário. Agora, irmos meter isto, mas como é que nós vamos buscar 300 contos por mês e ainda fazer obras de adaptação? Não sei se é de vosso tempo, a Casa da Legião. Não me lembro. Era uma casa também muito antiga, degradada, que depois acabou por se degradar, porque foram lá integrados e alojados, retornados, e então eu disse não. E ele assim, então, quer-se dizer
que eu parto sem ter um lar para os idosos. E eu fiz-lhe uma promessa. O senhor acredite que o lar na freguesia da Vera Cruz há de ser feito. O tempo foi passando e cada vez que ele me encontrava e o tempo ia passando, ano após ano, ele me dizia assim: olha, da promessa que me fizeste e não cumpres. E eu, tal como numa entrevista à Terra Nova, em determinado tempo disse, palavra de Isménia Franco, que o lar faz-se, nessa altura também lhe disse: eu posso lhe garantir, senhor Prior, o senhor pode já cá não estar, mas o lar faz-se. Daí que, quando eu apresentei a minha candidatura a Presidente da Junta de Freguesia da Vera Cruz, fazia parte do meu programa um projeto de apoio aos idosos. Porquê? Porque o Dr. Girão Pereira tinha doado, com determinadas restrições à Junta de Freguesia da Vera Cruz, um edifício situado na Rua de Sá, mas só para fins sociais. E o executivo de então tinha como fim apenas instalar lá um sítio de convívio, o que naquela Rua de Sá, com todo o respeito que eu tenho por aquelas pessoas, não seria mais do que um passar de tempo, de jogar às cartas, de se beber uma cerveja, quando a nossa freguesia precisava tanto de pessoas, de alojar pessoas cujos filhos fossem trabalhar e tivessem a garantia de ter os seus pais estavam bem alojados. E não ganhei a junta de freguesia, por 7 votos. Como já vos disse. Como já vos disse, mas fiquei como tesoureira. E apresentei no programa, apresentei esse meu projeto, que foi apoiado por todos. E houve que instalarem uma comissão instaladora para a criação de uma IPSS, porque sem os fundos da Segurança Social era impossível pôr a funcionar. Começámos a pôr aquilo a funcionar como centro de dia, centro de convívio, apoio domiciliário, depois um gabinete de apoio da ação direta às famílias mais carenciadas, e faltava o lar, que era o que o Sr. Padre Fernandes queria. E a partir daí eu nunca mais parei junto da Câmara Municipal para que me fosse doado, entre aspas, para que fosse doado àquela instituição um terreno para a construção de raiz de um lar. Claro, do lar. Foi ainda no mandato do Dr. Alberto Soto que esse terreno foi doado, e a escritura já foi feita no tempo do presidente Hélio Maia, mas todos colaboraram, contribuíram com projetos e com aquilo que puderam dar. Exatamente. Nós também temos que ter consciência de que por vezes não se pode dar tanto como nós necessitamos. Hoje temos aquela bonita casa, não sei se conhecem, mas que se não conhecem eu terei muito gosto que a visitem. É um orgulho para todos nós e para a cidade de Aveiro e muito especialmente para o bairro da Beira-Mar. Eu tinha gosto que fosse instalado no bairro da Beira-Mar, porque o bairro da Beira-Mar, as pessoas são pessoas especiais que não gostam de ser retiradas do seu cantinho. E eu gostava que fosse lá instalado. Então houve que aproveitar um terreno que já não estava a ser aproveitado e que só estava a dar despesa à Câmara Municipal, que eram os tanques de São Roque que estavam em decadência e com um gasto enorme de eletricidade e água, em que as pessoas, seriam 4 ou 5 pessoas que iriam lá lavar umas pecinhas de roupa. E então, portanto, foi-nos doado esse terreno, a Câmara colaborou com todos os projetos. Nós não parámos, os órgãos sociais não parámos, e hoje temos aquela bonita casa que lá está, Sala e Sonhos de uma Vida. Exatamente. Perguntar-me-ão porquê é que eu escolhi esse nome. Olha, escolhi esse nome porque Sal é o fruto da Beira-Mar. Exatamente. E está ligado também à tal música que o meu pai fez, de homenagem ao sal, aos marnotes e às salineiras. Os sonhos. Foi o sonho que eu acalentei durante uma vida, mas que fui instigada por ele, por esse saudoso e grande homem que foi o Padre Manuel Fernandes. Muito bem. É uma grande história tornada realidade. Estamos infelizmente mesmo a terminar. Dona Isménia, vou fazer umas perguntinhas, assim, só em jeito de cosquice e em jeito de pergunta-resposta, sem pensar muito. O que é que gosta de comer? Qual é o seu prato favorito? Caldeirada de enguias e leitão à pairrada. E não fosse ela, da Beira-Mar. Da Beira-Mar. Música favorita? Olha, gosto muito da música da minha terra. Para mim, o meu sonho é ouvir aquelas canções que o Clube dos Galitos levou através das revistas do Molho de Escabeche,
Cantar do Galo, Escabeche e Piripiri, e que eu gosto muito de cantar todas essas canções que estão ligadas à minha terra. Embora para mim a música seja como um hino que invade a minha vida, porque filha de músico e de um músico tão completo como era o meu pai, eu gosto de toda a música. Para mim, ouvir música litúrgica, música tradicional portuguesa, lírica, para mim tudo é bonito. Eu fecho os olhos e sou capaz de adormecer com o melhor sonho da minha vida. Muito bem. Livro favorito? Olha, eu tenho 2 livros, eu gosto muito de ler, e tirando os livros culturais e políticos, porque gosto de estar sempre a par, há 2 livros que me marcaram. E 2 deles foram da minha juventude e da minha adolescência. Um é o livro de Santa Teresinha, A Vida de Santa Teresinha. E o outro é Olhai os Lírios do Campo. Muito bem. E nesta reta final do nosso programa, quem é Deus para si, Dona Isménia? Olha, Deus para mim é a minha vida. Devo-vos dizer que é muito difícil eu responder a essa pergunta, porque sendo eu uma mulher de fé, eu tenho que dar graças por ter nascido no seio de uma família católica e que vivia muito pertinho da minha igreja paroquial, portanto estando eu sempre disponível para integrar todas as cerimónias, toda a catequese que se vivia na minha igreja. Não concebo a minha vida de outra forma. Deus é a minha vida, a minha força, o meu alento. Sem Deus a minha vida não teria qualquer sentido. É algo de sobrenatural que me acaricia ao acordar e me afaga ao deitar. Às vezes em dias bastante turbulentos, porque a vida não é um mar de rosas. Exatamente. E as rosas têm muitos espinhos para se tirarem. Deus criou e governa o mundo. Manifesta-se através de 3 personalidades, como o Pai, como o Filho e como o Espírito, mas que se conjugam num só. Deus deleita-se em ser misericordioso conosco, mesmo quando não merecemos, pois Deus é amor. Deus é amor. Dona Isménia, estamos infelizmente a acabar o nosso final. programa. Teríamos certamente muito mais perguntas para lhe fazer e estávamos deliciados a ouvi-la, mas temos mesmo que terminar. Dona Isménia, muito obrigada por estar aqui hoje no Soltar a Corrente. Foi um enorme prazer. Foi um prazer imenso estar consigo e conhecê-la e estar aqui com esta intimidade à conversa consigo. Mas, João, estamos mesmo quase na reta final. Começar. Eu é que agradeço o vosso convite. Muito obrigada, Dona Isménia. Na minha simplicidade e naquilo obrigada. que sou. Transmiti o que estamos eu quase a entrar na Quaresma e, João, hoje temos um desafio especial. A pensar já precisamente na quarta-feira de cinzas que aí vem. Deixamos-lhe o valor deste dia, escuta, e de Mateus, a seguinte passagem: se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Para entrar na Quaresma é preciso ir de coração aberto. Num mundo que anda cheio de pressa e com tanto por fazer, que exercício se impõe a todos nós. É este o desafio, caríssimo ouvinte, que lhe deixamos. Comecemos a escutar mais esta voz de Deus, um Deus que é amor, num mundo com tanto ruído. E, portanto, nós já sabe, na próxima sexta-feira cá estaremos, novo mês, continuação desta época do Soltar a Corrente. Não saia da minha parte. Mais uma vez, muito obrigado à nossa convidada e para todos vós que nos estão a escutar, um abraço do tamanho do mundo. Muito obrigada, um grande beijinho, boa semana, até para a semana. Este domingo, futebol.